A gente vai estudar alguns versos, poucos versos, mas são extremamente valiosos, do capítulo 4 do livro de Filipenses. Então, a gente vai hoje do 10 ao 13, e aí, no nosso próximo estudo, a gente encerra. Então, a gente fecha a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses ela é muito interessante, né? Porque se a gente não se lembrar do que está acontecendo aqui na vida de Paulo, a gente é enganado ao ler essa carta. Vocês se lembram bem, né? Paulo está preso, ele está guardando uma condenação ou uma absolvição, então tem essa ansiedade, a gente viu no nosso último estudo, não andeis ansiosos, Paulo fala não andeis ansiosos, mas ele está numa situação difícil, ele está guardando um julgamento, ele está numa prisão domiciliar, ele tem que pagar as suas despesas. Para piorar a situação, os seus pastores ali em Roma, que estão difamando Paulo, estão falando mal de Paulo, e ele não pode se defender. Imagina alguém que viajava para todos os lugares e agora preso. Paulo está igual um leão numa jaula, né? Igual um leão numa jaula, sem poder sair. E aí, aqui a gente ainda vê na carta aos Filipenses que os seus irmãos lá de Filipos, eles fazem uma arrecadação de dinheiro, já que Paulo precisa pagar o aluguel da casa onde ele está. Está lá em Atos 28:30, se você quiser ver depois da história. Eles fazem juntam dinheiro e mandam através de um irmão chamado Epafrodito. A gente já falou do Epafrodito aqui. E o Epafrodito, naquela época não tinha Pix, né? O Epafrodito tem que levar o dinheiro. Você imagina o risco da viagem, né? E o Epafrodito ainda fica doente quando chega, uma doença que quase leva à morte. Aí eu pergunto para vocês, Paulo tinha todos os motivos do mundo para reclamar, porque eu reclamo por muito menos do que ele, mas muito, muito menos do que ele. Muito menos. Paulo tinha todas as razões para reclamar aqui. No entanto, se você ler essa carta e não souber do contexto, você vai achar que Paulo estava num resort, que estava num palácio, que estava tudo bem. Porque em vez de Paulo exigir ou demandar uma mensagem de encorajamento, é ele que encoraja, é ele quem anima. Eu espero que a gente possa aprender um pouco com Paulo nesses versos que a gente vai ver aqui. Olha o verso 10, o que diz. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Não é que eu estou só alegre, não. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Paulo, ele se alegra em Deus, e não é que ele só, eu estou feliz, eu estou bem. Não, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E aqui a gente aprende mais uma lição com ele, né? Embora as circunstâncias da vida estejam sempre mudando, os propósitos eternos de Deus nunca mudam. E é por isso que Paulo está contente, porque ele sabe que Deus tem tudo nas suas mãos. E a parte mais linda que eu vejo aqui, é que ele diz assim, né? Finalmente, vocês renovaram seu interesse por mim. Ele não está dando uma bronca neles, ele não expõe os filipenses, essa carta vai ser lida publicamente, ele não os expõe, ele não diz por que eles demoraram para mandar o dinheiro, de repente vocês não tinham, ou enfim. Não é essa a questão aqui. Ele está feliz porque chegou a ajuda. E a parte mais linda aqui é o motivo pelo qual ele está feliz. Paulo, ele está feliz porque ele reconhece a ação de Deus através da vida dos seus irmãos de Filipe. Eu acho isso daqui simplesmente maravilhoso. Paulo consegue ver na vida daqueles que ele um dia ajudou a levar o evangelho a atuação de Deus. Ele consegue sentir o abraço de Deus pela ação dos seus irmãos lá de Filipe. Ele não tem dúvida que foi Deus quem reavivou o cuidado por ele, esse desejo de ajudá-lo, esse desejo de doar, foi Deus que colocou no coração deles, é uma ação direta do Criador na vida deles. Paulo se sente acarinhado por Deus através da vida dos seus irmãos de Cristo. Eu acho isso daqui simplesmente incrível.
Incrível. Paulo está dizendo assim, eu estou muito feliz, em outras palavras aqui, porque eu sei que Deus está agindo. Deus está sempre agindo. Ele vai dizer isso lá em Romanos, depois, 8, 28, eu acho, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo está feliz por isso. Mas como ele pode estar feliz numa situação tão complicada? É isso que a gente tem que aprender aqui hoje. Olha o que ele diz aí no verso 11. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me. Aprendi. A palavra-chave aqui, aprendi. Paulo não está dizendo que isso aqui é um tipo de lição. Ele está dizendo que ele não aprendeu isso daqui aos pés de Gamaliel, ele não aprendeu isso daqui na universidade judaica, ele não aprendeu isso daqui sendo fariseu. Não. Paulo aprendeu essa lição na escola do discipulado de Jesus Cristo, na sua vivência como discípulo ou apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não viveu os anos de Jesus aqui na Terra, mas Paulo vivia constantemente em contato com o Senhor. E nessa convivência, muitas dificuldades surgiram, e nessas dificuldades, Paulo aprendeu uma lição extremamente importante, que é o que ele está passando aqui para nós, e eu espero que a gente também aprenda. Ele está se referindo a uma experiência prática. É uma experiência que não tem como você passar para mim. Não tem como eu passar para você. Eu posso testemunhar, você pode testemunhar o que Deus fez e faz por você, mas é algo que a gente tem que viver. E é por isso que é tão importante cada um de nós termos um relacionamento pessoal com Cristo. A gente não pode se contentar com que outros tenham um relacionamento e a gente só desfrute ou admire isso. Não. A gente tem que buscar ter um relacionamento pessoal. Isso é igual o cartãozinho lá, pessoal e intransferível. Paulo tem uma experiência prática. Prática. E não importa, ele coloca aqui, não importa qual seja a situação, ele aprendeu a se contentar. Ele é independente, esse contentamento de Paulo é independente de qualquer ação externa. Porque a sua total suficiência se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou até repetir isso daqui. A total suficiência se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o segredo do contentamento de Paulo. Não importa se as circunstâncias são boas, se elas são ruins, se elas são positivas, se elas são negativas, Paulo diz: eu estou contente. Venha o que vier, eu estou contente, porque eu estou contente no Senhor. No Senhor. E ele desenvolve essa ideia no verso 12. Ele diz lá: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo já começa o verso 12 dizendo: eu sei, eu sei, eu sei. Paulo sabe porque aprendeu por experiência própria, aprendeu por vivência, a confiar em Deus nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, a gente pode se lamentar, chorar, achar que a gente é a vítima do universo, ou a gente pode fazer como Paulo, que aprendeu a se contentar em Jesus Cristo. E é isso que ele nos disse no verso 11. Para qualquer um de nós passar na situação de Paulo, a gente teria que passar num aperto inimaginável. Eu duvido que algum de nós já tenha passado pelo que Paulo passou aqui. Preso, tendo que pagar o aluguel da própria casa, com limitação de comida, com limitação de dinheiro, sem saber do próprio futuro, acorrentado com um soldado aí praticamente 24 horas por dia. Paulo tem escassez de alimento, tem escassez de locomoção, tem escassez financeira, mas ainda assim ele diz que ele tem abundância em Cristo Jesus. E ele fala assim, olha, eu também sei viver na prosperidade, porque antes dessa loucura que virou a vida de Paulo, Paulo tinha conforto, Paulo era fariseu.
E ele diz assim, eu sei o que é viver na prosperidade. Prosperidade é a ideia de você receber mais do que você precisa. Prosperidade é a gente ter mais do que o necessário. Muita gente reclama, né? Mas se a gente for pensar bem, a gente é muito próspero, a gente tem muito mais coisa do que realmente a gente precisa. Apesar de a gente achar que parte desse contentamento de Paulo, ele aprendeu que mesmo durante esse período de prosperidade, a sua alegria não vinha da prosperidade. E agora que ele está no outro lado da balança, ele aprende que a sua alegria também não vem da necessidade. Paulo viveu os dois extremos. Tanto viver com fartura, viver bem, com as pessoas bajulando você, e ele aprendeu a viver sem nada, com as pessoas virando as costas, faltando recursos. Mas ele diz aqui claramente: não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco, não importa se eu estou de barriga cheia, se eu estou de barriga vazia. Ele coloca aqui: olha, não importa se bem alimentado, se com fome, se tendo demais ou se passando necessidade, nada disso importa. Porque eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi o segredo do contentamento. Aprendi, de novo ele repete a palavra aprendi, porque ele viveu os dois momentos. E ele pode dizer com autoridade. E aqui tem algo muito interessante. Abra sua Bíblia aí em Salmos 25, 14. Não sai de Filipenses. Mas Salmo 25, 14, tem um verso aqui na NVI. A gente lê o seguinte aqui, ó. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Gente, isso é um mistério que as pessoas que não conhecem a Cristo não podem entender. Como alguém pode ter contentamento em meio ao vale da sombra da morte? Como alguém pode ter contentamento passando no meio de uma doença? Ou faltando alguma coisa? Como alguém pode dar glória a Deus, sendo que a vida parece que está despedaçando ao seu redor? Desculpa, as pessoas que não têm Cristo no coração não conseguem entender isso. Esse é um mistério que Deus revela para aqueles que o temem, para aqueles que o conhecem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu aprendi. Como é possível alguém dizer que está calmo na adversidade ou humilde na prosperidade? Só alguém que tem Cristo no coração. É um mistério que as pessoas que não o conhecem não sabem explicar. E aqui eu abro um parênteses. Veja a nossa responsabilidade. Eu digo nossa porque somos pessoas que declaram serem tementes a Deus. A gente está aqui exatamente porque a gente quer conhecê-lo mais, porque a gente tem uma vivência com Cristo. E se a gente passa isso, se isso nos traz paz ao coração, a gente tem uma obrigação, não vejo outra palavra, de passar isso para outras pessoas, para que outras pessoas também possam viver da mesma maneira, com os mesmos recursos que a gente tem. Isso é uma obrigação. A gente não pode reter para a gente isso. A gente tem que falar. Sabe quando um menino arruma uma namorada que ele acha que é mais do que ele merece, ele sai contando para todo mundo. Na minha época, a gente saia contando para todo mundo. Hoje não, hoje o cara posta no Instagram, né? O cara posta no Instagram, marca todo mundo para que todo mundo veja. Olha o que eu recebi, eu não mereço, mas eu recebi isso aqui. E é assim que funciona. E às vezes a gente tem tanta bênção para dividir, a gente guarda com a gente aqui. Ou a gente guarda só dentro da nossa comunidade, a gente guarda dentro dos nossos grupinhos. Não, nós somos chamados a testemunhar isso que Paulo está fazendo aqui. Qual que é o segredo do contentamento de Paulo? O seu contentamento não vem da fartura e nem depende da escassez, porque Paulo não é um vítima, ele se faz de vítima aqui, ele não pratica o vitimismo, não, muito pelo contrário, mas o seu contentamento vem da certeza de que Jesus
Cristo está com ele em todos os momentos e que a sua vida está depositada nas mãos do Salvador. Não importa se bater na porta aqui e vier um soldado comunicar, olha, você vai morrer, glória a Deus, porque a minha vida é do Senhor. E se eu morrer agora, é só um sono, porque em breve eu vou despertar. E se o soldado bater aqui com a carta dizendo, você foi absolvido, glória ao Senhor, porque eu vou sair por essa porta e vou fundar outras igrejas, e vou contar isso para outras pessoas, e vou levar salvação a outras pessoas. A minha salvação, a minha alegria está nas mãos do meu Salvador. E é por isso que ele conclui no verso 13, o verso que a gente já repetiu e falou muitas vezes. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Assim como ele disse antes, nos versos anteriores, quando ele usa a palavra todas, né? Sou grato em todas as coisas. Ele agora fala assim, em tudo. Eu posso tudo, gente. Tudo em Cristo. Todas as coisas. Porque se minha vida estiver boa, eu posso. Se minha vida estiver ruim, eu posso também. Porque a minha alegria não está centrada nas circunstâncias. A minha alegria não está centrada no que eu tenho ou no que eu deixo de ter. A minha alegria não está centrada no que as pessoas pensam a meu respeito. A minha alegria está centrada naquele que sabe quem eu sou e que me sustenta, que me mantém. E a minha vida está nas mãos dele. Se ele quiser que eu prossiga, eu vou prosseguir, eu vou poder. E se ele não quiser que eu descanse agora, eu vou descansar. Paulo pode estar alimentado ou pode estar faminto. Ele pode estar preso ou pode estar solto. Não importa, ele está contente. Ele sabe que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas naquele que tem a sua vida em suas mãos. Quando a gente fala todas as coisas, não são todas as coisas que eu quero fazer, né? Então eu posso pular do prédio aqui, vou sair voando, né? Ou eu posso pecar à vontade, eu posso... Não é isso que Paulo está falando, mas dentro desse contexto que a gente acabou de dizer aqui, quando ele fala assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, é isso que Paulo está querendo dizer? Em todas as coisas. Eu posso tudo em Cristo Jesus. Nada vai me abalar. Nada vai tirar minha alegria. Eu acho tão... Isso para mim é um desafio. Nada vai tirar minha alegria. Não importa. Não importa se vier uma resposta atravessada de alguém na rua. Não importa se alguém que eu amo muito me ferir. Não importa se alguém me ofender. Nada vai tirar minha alegria. Porque eu estou centrado em Cristo Jesus. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque a força não vem de mim, a força vem dele. A minha alegria não vem das circunstâncias da vida. A minha alegria vem do Senhor. Portanto, nada, de novo, nada pode interferir. Eu posso todas as coisas por intermédio de Cristo Jesus, que me fortalece. Nada pode ser mais individual do que isso. E esse é o nosso desafio. Desenvolver esse relacionamento com Jesus, para que a gente também seja inabalável. Porque o Deus de Paulo é o nosso Deus. Então, quando falta contentamento para mim, quando eu fico muito desanimado ou desacreditado em alguma coisa, pode ser que eu esteja olhando para o lado errado. Pode ser que eu esteja olhando para as circunstâncias. Pode ser que eu esteja olhando para as minhas forças e para as minhas limitações. Mas Paulo está me ensinando a olhar não para mim, mas olhar para aquele que me envia, aquele que me guia, aquele que me mantém, que me sustenta. Que a nossa vida possa estar nas mãos daquele que nos fortalece. E se a nossa vida estiver nas mãos daquele que nos fortalece, poderemos fazer todas as coisas. Nada vai nos abalar. Que Deus nos abençoe. Amanda.